Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ana Menezes Podcast. Estou muito feliz de compartilhar isso com todo mundo. Hoje é um dia muito marcante, né? É o dia oficial de estreia desse novo canal. E eu quero agradecer a cada pessoa que confiou, que acreditou e que escolheu, cada patrocinador, cada amiga, cada amigo que orou, que apoiou esse acontecimento. E antes de apresentar a nossa convidada muito especial, eu vou compartilhar um pouquinho desse momento com vocês. Abrindo meu coração, até tomar essa decisão, né, de retomar as gravações do podcast, agora em carreira solo, eu quero agradecer também imensamente ao Mãe Podcast, né, ao Mãe Pod, a minha amiga Lari, que foi minha sócia, inclusive que foi ela que me impulsionou a vir para o YouTube. Só que eu passei um bom tempo pensando se eu voltava ou não com esse projeto. Orei, pedi direção a Deus, pedi que Deus conduzisse, né, essa jornada, porque a gente encarar um projeto com esse viés jornalístico, independente, opinativo, humanizado, requer muita coragem, disciplina, jogo de cintura. Então, hoje eu estou retomando com o coração centrado de que realmente é um plano, sim, alinhado com os propósitos de Deus para a minha vida e que vai fazer muito sentido para vocês que nos assistem, que nos ouvem, porque eu vou prezar muito em todos os episódios a trazer temas relevantes, conteúdo de valor, informações de qualidade que realmente possa agregar, acrescentar e de alguma forma fazer diferença na vida de todo mundo que escolhe compartilhar comigo desse momento. E agora, vamos falar da nossa convidada? Gente, eu não poderia escolher uma pessoa melhor para essa estreia. Ela, que é mãe, esposa, vereadora, médica, empresária, CEO da Vitale, Mayara Rezende. Bem-vinda, amiga. Obrigada. E sua amiga. Eu que fico muito feliz. Eu já te acompanho há muitos anos, né, Ana? Nessa jornada do jornalismo, dos podcasts. Você também já esteve no meu. Lá atrás, um projeto muito embrionário, que também foi muito legal, uma grande troca de experiência. E eu tive o prazer de ter vocês comigo, apoiando também. E que bom que temos mulheres que apoiam mulheres, né? E a gente precisa cada vez mais estimular o papel da mulher, né? Em todos os lugares que nós desejamos ocupar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você, iniciando mais um novo desafio da sua vida. E eu peço a Deus que seja uma trajetória de muito sucesso, de muitas bênçãos para a sua vida, mas principalmente para a vida de todos que vão te assistir, né? Porque eu costumo dizer, Ana, que a gente precisa entender o maior propósito da nossa vida, que é servir. Servir em todas as funções, em tudo que a gente se propõe. Que a gente consiga diariamente transformar um pouquinho a vida do outro. Eu acredito que aqui tem propósito de Deus e peço a Ele muita sabedoria para você. Ai, muito obrigada, já estou emocionada. Esse apoio é muito importante, eu acredito que as mulheres têm que se unir, né? Então, uma apoiando a outra. Eu e Mayara, gente, a gente se conheceu eu grávida, né? A gente compartilhando ali no Instagram. E aí, como ela contou, eu participei do podcast dela como convidada, me apoiou em muitas situações da minha gestação também. E hoje, Mayara foi eleita vereadora. Você compartilha muito da sua vida nesse cargo público, né, Mai? Eu procuro, Ana, ter um Instagram, porque hoje todo mundo fala, posta no Instagram. Porque eu gosto de ter lá um canal muito aberto com a população, para estimular de fato e apresentar a nossa realidade. Hoje em dia, na rede social, as pessoas só mostram muito o que é bonito, né? E eu entendo que a gente precisa mostrar o que é real. Então, eu procuro mostrar ali não só a minha vida pública, né, minha vida política, mas a Mayara mãe, a Mayara mulher, a Mayara amiga,
a Maiara médica no consultório. Então eu procuro dividir quem eu sou na minha essência. Sim. Até pra gente sempre retomar a nossa essência, olhar pro que importa, olhar o que nos motivou tá ali. Eu acho importante a gente levar de fato o que é real, o que é possível, o que faz sentido pra gente. E você compartilhando isso comigo, a gente já vai entrar no primeiro assunto, já foi até um spoiler isso que você contou. A conexão real, né? Porque quando a gente fala de publicações no Instagram, a gente posta muito o que a gente faz, né? A nossa produtividade, a nossa rotina. Mas tem uma frase que mexe muito comigo e acredito que faça muito sentido para você também, que é: quem eu sou além do que eu faço? Quem eu sou além do meu ofício, né? Isso é muito forte, porque isso nos faz refletir a fazer o que gostamos, o que queremos, o que a gente entende que é o nosso dever, a nossa responsabilidade, mas com um propósito. Porque por mais que seja cansativo e que tenha seus desafios, o que eu faço está alinhado com quem eu sou. Então, mesmo que seja cansativo, eu estou no caminho certo. Verdade. E isso você faz muito bem também, fazemos, né? A gente, eu sou, enfim, além de ser amiga, eu sou fã, né? Que eu sigo todos os dias, eu acompanho o crescimento de Netinho no Instagram. E me divirto, porque você mostra o que é real, a maternidade nua e crua, né? O que dói, o choro, a alegria, a vitória, a decepção, o cansaço, a fadiga, a birra, ele rolando no chão, fazendo pirraça. E é tudo que a gente vive na nossa casa também. É a nossa realidade. Mas falta isso hoje em dia, né? A transparência do que é real. Hoje o que se vende é um mundo muito fictício. E aí as pessoas ficam em busca dessa realidade, desse mundo que não existe, e se perdem nesse caminho. É como se a gente tivesse que performar o tempo todo, né? E diante disso, levando agora para a exposição que você tem como política, como vereadora parlamentar, isso te poda em algumas situações de fazer o que você quer, de viver, de fazer algumas coisas por medo de julgamento? Você tem essa sensação de estar o tempo inteiro sendo vigiada, porque essa superexposição, por mais que seja um momento que você não esteja gravando, né, para alguma finalidade, pode ser que tenha alguém da oposição ou alguém mal intencionado que pegue alguma ação sua e que interprete isso por um caminho equivocado. Como que você consegue lidar com essa exposição, né, desse risco que você tem de ser exposta negativamente? Isso te poda de alguma forma? Como lidar com isso emocionalmente também, principalmente porque você tem um filho que é uma criança nisso tudo? Assim, Ana, não é fácil a gente ter uma vida exposta realmente, né? E acaba quando você está na política, não é só você. A gente expõe toda a nossa família, né? Meu filho, meu esposo, meu casamento, enfim, a minha realidade, a minha rotina. Mas eu aprendi a lidar com isso de forma muito leve, porque é a vida que eu escolhi ter. E eu não posso tornar isso um fardo se for uma escolha. Se eu pedir a Deus por isso, eu pedi muito a Deus para conseguir chegar nessa oportunidade que hoje eu tenho. Então eu encaro como a minha nova rotina, a minha nova vida. Eu não venho da política, né? Hoje a minha vida caminhou para a política e eu me encontrei. Eu costumo dizer que eu fui picada pela mosquinha da política boa, da construção de política pública. Acaba que eu tenho uma vida muito exposta porque eu também escolhi ter. Eu escolhi dividir a minha rotina com a população, porque eu gosto dessa transparência. Eu gosto de mostrar a minha realidade como Maiara, na sua essência, mas também as minhas ações enquanto vereadora. Tem muitos que não abrem a rede social, tem muitos que não têm uma rotina de rede social, mas eu optei por essa vida, por essa exposição. Não porque eu quero aparecer, longe disso, mas é porque eu quero prestar contas para a população do meu trabalho. A população me elegeu para estar lá. Né? E eu costumo, Ana, conversar muito com o Heitor. O meu marido, ele me acompanha em tudo, participa de tudo, mas com o Heitor, que é muito pequeno, eu precisei e preciso fazer um trabalho de muita comunicação interna com ele, sobre a exposição que ele tem também. Ele chega nos lugares, as pessoas falam o nome dele, as pessoas apertam, beijam, brincam, e às vezes ele olha para mim: mamãe, como é que ele sabe meu nome? Porque ele está exposto também. Sim. E eu tento
levar isso de forma muito leve, muito natural para ele também não sofrer com isso. Não é fácil, porque nesse processo existe também um caminho muito doloroso, né? De pessoas boas e pessoas ruins, como tudo na vida. E pessoas que querem queimar, denegrir, ainda mais o papel da mulher, enfim, são tantos assuntos, né, que a gente vai desdobrando, mas eu acredito que a gente vai desdobrar durante o podcast. Mas eu sei quem eu sou e eu sei o que eu vim fazer aqui. Então, eu me conheço, minha equipe me conhece, minha família sabe quem eu sou. Eu sei da minha essência, o que eu me propus a fazer. Então, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Porque deixam falar. Falem o que quiser. E diante desse seu relato, eu lembrei do fazer com intenção. Da intencionalidade. Isso é muito nítido, que você coloca intenção em tudo que você faz. Ainda que nessa exposição que você decidiu, né, manter. Porque você acredita que existe essa intenção de conexão, de prestar conta, né, com a população. Isso é muito relevante. Agora, por curiosidade, da onde que veio essa vontade de se tornar vereadora? Como surgiu isso? Já tinha uma veia política? Eu acredito que sim, porque hoje eu entendo que eu nasci para isso. Eu estava falando isso hoje no gabinete com a Isabela, que é da minha equipe. Eu falei, Isabela, eu acho que realmente eu nasci para isso, não tem jeito. Nasci, gosto, sou apaixonada, me encontrei. Por muito tempo na minha vida, Ana, até na medicina, eu passei algumas angústias de entender o meu papel naquela profissão, naquele propósito. Eu não entendia muito bem qual especialidade, eu não me encontrava muito, porque eu acreditava que eu podia fazer mais, sabe? Por que eu vou me restringir à endocrinologia, por exemplo, ou à pediatria? Eu tinha um desejo muito grande dentro de mim, e hoje tudo faz sentido, né? Porque quando a gente está vivendo aquilo, a gente não sabe muito bem. Mas hoje faz muito sentido. Eu tinha um desejo muito grande de fazer mais. E aí eu fui para urgência e emergência. Me formei, fiz especialização em urgência e emergência, porque aí eu estava no macro. Eu ia estar lá no caos da urgência, fazendo resgate, remoção, ambulância, tripulando, subindo, enfim. Eu sempre fui essa médica. E aí, de repente, a minha vida caminhou para a política. Veio a política, eu acredito que eu tenha, porque hoje eu me encontrei, né? Mas foi de forma muito inusitada e eu entendi como um grande propósito de Deus para minha vida. Eu sou uma mulher de muita fé. Eu entendo que Deus une propósitos e na minha vida a política é um propósito dele. É um propósito de transformação na minha vida, na minha concepção em relação à política, porque eu tinha um preconceito muito grande sobre política. Quando me veio o convite, porque me convidaram para ser candidata, eu no primeiro momento neguei, porque eu tinha preconceito. Poxa, político? Que político? Isso não é para mim. E depois Deus foi fazendo um trabalho no meu coração de transformação. E eu entendi que eu precisava estar lá para fazer política pública. E aí eu comecei a entender o propósito dessa construção de política pública e do meu olhar enquanto médica nesse desejo grande de servir, de transformar a vida, de que eu precisava fazer alguma coisa mais pela minha cidade. Enfim, tudo se uniu, casou e hoje, graças a Deus, nós estamos com essa oportunidade e eu sou muito feliz e muito realizada. E aí você ouviu a voz de Deus? Ouvi, mudei toda a minha vida. Foi pra campanha com muita garra e look rosa. E onda rosa. Foi eleita. Graças a ele. E aí assumiu. Agora você tá lá. Tô. Você acredita que as mulheres são mais cobradas na política por ser mulher? Existe isso? Não mais cobradas, mas mais diminuídas, né? As pessoas tentam diminuir a nossa credibilidade a todo momento. Sempre tem o porquê pra gente estar lá, né? Nunca é a nossa capacidade. Então, acaba que a gente precisa a todo momento comprovar essa capacidade. Comprovar o porquê que a gente está lá, o tanto que a gente se capacitou, o tanto que a gente estudou, a importância da representatividade feminina. Hoje a gente vive um momento muito diferente, onde a gente tem 4 vereadoras na Câmara Legislativa. Isso nunca existiu em Macaé, mas ainda somos minoria, né? Num cenário de 17 vereadores, somos 4.
Então, eu entendo ainda que eu preciso falar dessa representatividade feminina na política da nossa cidade e estimular que outras mulheres também queiram estar lá, porque só nós entendemos a nossa dor. Só nós entendemos os nossos porquês, só nós entendemos as nossas necessidades enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto lutadoras das nossas causas, das nossas oportunidades, dos nossos empregos, da nossa história. Então, o que a gente vem é desconstruindo uma trajetória de descredibilidade. Então, hoje, o que a gente vem fazendo é reforçando a importância da liderança feminina. Muito legal, Mayara. E eu acredito que toda essa necessidade de ficar se provando, né, que você pode, que você faz, porque você tem conhecimento, porque você tem competência, porque você foi eleita, né, pelo povo, gera também um cansaço mental, mais do que mental, emocional, né? Não que isso não aconteça em outros cargos, né, em outras profissões, mas eu acredito que quando você se coloca ali à disposição para atender a sociedade, né, como vereadora, você não consegue se desligar em nenhum momento. Você está sempre com a sua cabeça funcionando, né? Fora essa questão que a gente já falou de estar sendo observada, né, por todos o tempo inteiro. Como que você faz para você ter algum momento de descanso? Isso existe? Existe separar a Mayara profissional da Mayara pessoal? Como lidar com isso? Quem te acolhe quando você está bem emocionalmente exausta? Qual é o seu refúgio? Meu refúgio sempre é Deus. Mas não tem descanso, não tem pausa, não tem folga. Só que eu venho, e é por isso que eu falo que Deus une propósitos, Ana. Eu venho de uma profissão que me moldou muito para estar onde eu estou. A medicina, ela me forjou. Em todos os momentos da minha vida, eu sou médica. Eu não deixo de ser médica quando eu entro em casa. Eu não deixo de ser médica depois das 5, ou no final de semana, ou no feriado. Então, a minha vida inteira foi assim. Domingo, madrugada, plantão, eu sempre fui médica e eu precisei estar presente, eu precisei estar inteira e ali para salvar uma vida. Uhum. E eu entendo que eu fui forjada para hoje ter essa carcaça que a gente fala, né? Para aguentar também o legislativo. Eu sou médica e estou vereadora 24 horas por dia. Então, realmente, eu sou cobrada 24 horas por dia. Mas foi uma escolha. Foi uma decisão. Como eu disse no início, eu preciso tornar isso leve dentro da minha cabeça. Por mais que seja cansativo fisicamente, emocionalmente, porque eu não vou falar aqui que é lindo, que é o mundo dos sonhos e que eu fico plena todos os dias. Muito pelo contrário. Mas eu tenho uma equipe que me apoia muito. Eu tenho uma equipe que vira família. Eu tenho uma equipe comigo 24 horas por dia. Porque se eu sou vereadora 24 horas por dia, é porque eles também são 24 horas por dia. Então, eu entendo esse papel de liderança como um grande exemplo na vida deles e na minha vida também. Então, nós somos um blocão, sabe? É um pelo outro sempre. Então, quando um tá cansado, um tá abatido, o outro vai lá e impulsiona, vambora, bora reerguer, não temos tempo para isso, a gente tem um propósito, a gente tem uma missão, a gente não veio aqui à toa, a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, a gente é unidade. Então, com eles, eu sou uma mulher de muita fé também. Deus é o princípio de tudo na minha vida, então o meu repouso vem dele, o meu descanso, a paz que excede a todo entendimento vem do Senhor na minha vida. E eu tenho uma família que me apoia muito, que graças a Deus é uma família muito unida, que entendeu o propósito, porque eles também precisaram mudar a vida deles para me acompanhar. Eu não sou sozinha. Doutora Mayara Rezende é um nome, mas por trás de mim tem muita gente, Ana. Por trás de mim tem a minha família, tem o meu filho, tem uma grande equipe, tem sonhos, tem muitas coisas que eu deixei para trás para viver esse propósito hoje, mas é todo uma unidade, como eu disse, a minha família que é a minha base, o meu maior propósito, o meu maior ministério, Deus acima de todas as coisas e uma equipe que acredita muito nessa missão. E foi até interessante você citar sobre equipe, sobre liderança, porque a nossa conversa já ia se encaminhar mesmo para essa curiosidade. Por quê? Você já estando na política,
né, liderando aí essa equipe, esse trabalho, né, que vem sendo feito em Macaé. E aí você retorna, né, para uma clínica. Agora você tem a Vitale. Como foi isso? Você já nessa vida movimentada, cheia de emoções políticas. Eu tento acompanhar ali um pouco da sua rotina. Você fala da minha, mas você também é igual, tá, amiga? É uma loucura. E aí você dá uma pausa que termina uma reunião no gabinete, termina um evento ou uma reunião, né, com algum grupo, enfim. Gente, hora de atendimento no consultório. Aí você vai para sua clínica, atende, daqui a pouco você retorna e vai dormir 10 da noite, 11, enfim. Da onde que surgiu também essa motivação de voltar aos atendimentos, né, como médica mesmo, né, na sua própria clínica? Como que foi isso? Então, eu nunca parei a medicina e não vou parar porque é o que eu sou. Eu sou médica. É o que me move, é a base de tudo, foi o que me trouxe até aqui, é o que eu amo fazer, é o propósito inicial da minha vida. Eu amo estar na medicina. Eu nunca parei. Até o ano passado, eu ainda dava muitos plantões. Muitos. E aí eu entendi que não era mais possível, né? Não tem como eu viver de plantão, dar plantão, estando na política. Hoje é a minha prioridade, eu me propus estar lá. Eu entendi que eu precisei virar a minha vida, mudar completamente e me dedicar à vida pública. E eu me encontrei, como eu te disse. Mas ainda faltava em mim estar próximo do paciente. Eu fui médica do SUS até a eleição. Toda a minha vida, minha história é marcada pelo SUS. Eu amo o SUS, acredito no SUS. E a política veio para a minha vida por isso, pela minha trajetória na gestão pública, de saúde pública. E aí, ganhando a eleição, eu parei porque eu precisei sair, né, da prefeitura, porque hoje eu estou no legislativo, então eu não atendo mais na prefeitura. Para não haver nenhum conflito de interesses, eu entendi que era necessário, que não seria saudável. E continuei com os plantões que eu dava na iniciativa privada, porque eu sou médica do trabalho também. Mas ficou inviável manter plantão. Dormir fora de casa, e eu passava o dia inteiro na Câmara, o dia inteiro com demandas de rua, e à noite, à madrugada, eu dava plantão. Então, enfim, eu estava virando muito. Eu falei, não, peraí, não dá. Aí não tem lógica a gente viver dessa forma. E aí eu fiquei uns 2, 3 meses, pedi demissão. Eu trabalhei 11 anos numa empresa, na iniciativa privada, pedi demissão, dei uma pausa, fiquei uns 2, 3 meses, mas aquele comichão, né? Quero paciente, quero examinar paciente, eu preciso estar com o paciente. Foi quando eu entendi que eu precisava voltar para o consultório. E aí eu entendi que eu precisava conciliar o consultório de uma forma muito mais leve, priorizando a minha trajetória política. E aí eu fui conciliando e a gente montou lá a Vitale, o consultório. E eu fico me dividindo, Ana, é uma loucura. E eu tô na Vitale, de repente eu tô no gabinete, eu tô na rua, e eu tô no evento, e volto pra Vitale, e à noite eu tô na Vitale, e o povo da Vitale me liga, Maiara, o paciente. Falei, calma, pede pra esperar que eu já chego. Enfim, a gente está levando e eu tô tentando conciliar esses horários até quando eu conseguir. Mas eu tô muito feliz e muito realizada, porque é o que eu amo fazer, eu gosto muito. E lá eu me desligo um pouquinho e consigo viver essa relação médico-paciente. E também a questão do empreendedorismo, que eu gosto muito. Então, é um outro chamado que eu tenho vivido. Você lidera 2 equipes totalmente diferentes, né, Mai? Na Câmara e na clínica. O que você acredita que a pessoa precisa aprender? Você acredita que a pessoa nasce com esse dom ou que ela desenvolve a questão da liderança? Na sua opinião, um bom líder, ele precisa ser como? Eu acredito que a gente nasce com um certo feeling para isso, mas que tudo que a gente se propõe e aprende, se dedica, a gente desenvolve também, tá? Eu acredito que o bom líder é aquele que dá exemplo, que é presente, que faz e que prioriza o outro, né? Não é sobre mim a liderança, é sobre quem está comigo nesse processo. Então, tem até uma frase de Nelson Mandela, que a liderança não é sobre ser melhor, é sobre tornar os outros melhores. E é isso que eu acredito. É sobre quem está comigo ser melhor a cada dia. É sobre eu ter um olhar
de posicionamento de cada um deles nas melhores funções que eles podem se desenvolver. Então, é o que eu procuro fazer. E eu concilio muito eles, né? Eu lidero algumas equipes, não é só a equipe de Câmara e nem a equipe da Vitale. Tenho várias outras equipes políticas. Então, hoje, eu lidero em torno de mais de 100 pessoas nessa jornada privada e política que eu tenho. Então, é ser presente. Eu sou full time para eles. Então, a gente desenvolve todos os projetos muito juntos. Eu priorizo muito a opinião de cada um deles. Eu acredito que um bom líder, ele tem que ter uma escuta muito ativa. Ele tem que ter... ser muito presente. Meu avô me falava, eu lembrei aqui agora, que a gente tem 2 ouvidos, 2 orelhas e uma boca. Uhum. E eu pratico muito isso. Quando eu estou nos ambientes de muita fala, eu me calo, eu escuto muito, eu observo muito todo o cenário para poder delegar depois o que é importante, as ações necessárias para cada projeto. Então, eu preciso ter uma mente muito organizada, um planejamento muito grande. Eu tenho as pessoas que cuidam das minhas agendas, porque eu tenho algumas agendas públicas e privadas. Então, essas pessoas se conversam o tempo todo para não ter nenhum tipo de conflito. E eu preciso organizar todos eles. E como foi para você aprender a delegar? Porque, assim, pelo que a gente sabe, né, o que você conta da sua história, você sempre foi muito ativa, né? Você sempre foi da execução. Como que foi para você abrir mão um pouco de ser centralizadora, né? Para você conseguir expandir e crescer, né, os seus negócios, os seus trabalhos. Como que é para você isso hoje? Qual dica você pode deixar sobre essa questão de delegar? Você acredita que isso pode ser um gargalo para muitos líderes? Com certeza. Primeiro, entender que a gente não dá conta sozinha. E eu não sou tão boa naquela área que o Lucas, por exemplo, é. Por isso que tem o Lucas, por isso que eu preciso valorizar o Lucas, por isso que eu preciso valorizar o Vinícius. Ele é bom ali, eu sou boa aqui. E então, eu precisei aprender, e a gestão pública foi uma grande escola na minha vida. Claro que eu tenho o olhar do privado, que eu faço e fiz gestão privada, mas é um mundo completamente diferente da gestão pública, é uma grande faculdade para a vida. A gente aprender a fazer gestão de todas as pessoas, delegar para cada uma delas e ter uma estratégia muito grande do papel, da função de cada um desse grande tabuleiro para a gente conseguir executar e entregar o melhor para a população. Então, eu entendo que eu preciso deles. Eu não consigo sem eles. E eu vou aproveitar essa deixa, porque eu lembrei, gente, que está chegando a hora de uma imersão presencial, que inclusive vai ser aqui em Macaé, no Hotel Mercury, do João Alves. Ele que é empresário, ele é mentor, ele é líder, tem uma história assim, de realmente ter dado a volta por cima inspiradora. E essa imersão é voltada, né, para gestores, líderes, você que quer empreender, que começou a empreender, mas está confuso aí com a sua equipe, está confuso com o crescimento do seu negócio. Essa imersão presencial aqui em Macaé é para você. João Alves realmente é um profissional capacitado, experiente. Eu vou estar lá junto com meu marido, que também é empresário aqui na cidade, e eu quero deixar o meu convite para você. Inclusive, eu já estive aqui nos bastidores falando com o João, e eu consegui, gente, um cupom de 15% de desconto somente para vocês que forem lá na página dele, contratar, né, a imersão. Vocês podem colocar o meu cupom de desconto e ganhar 15% através da minha indicação. Então, aproveita muito. Às vezes você está passando, né, por um cenário desafiador, difícil de mercado, as vendas não estão tão boas, a comunicação com a sua equipe já não está muito alinhada, já pensou em desistir algumas vezes, mas olha, essa aqui é uma chance de você alinhar o líder que você precisa ser para o seu negócio dar certo, tá? A imersão de liderança, de gestão, emocional principalmente, para o seu negócio crescer. Então, se você é gestor e precisa aprender e melhorar a sua performance, né, sobre inteligência emocional para ver o seu negócio de uma vez por todas, expandir, é agora, dia 28 de junho, esse curso de liderança, de gestão.
pra gente aprender a lidar com as nossas emoções e realmente trabalhar, como a Mayara tá falando aqui, com um propósito alinhado, né? E dar tudo certo na nossa vida, a gente prosperar, porque é isso que a gente quer e merece, né? Aproveita meu cupom de desconto, tá? 15% de desconto, só indicação minha. E eu já vou contar um segredo aqui que eu nem ia contar. Minha equipe também vai estar lá, tá? Muito vou bom. presentear minha equipe com esse curso de liderança. E esse é um outro papel importante. Eu acredito que os líderes, eles precisam incentivar, valorizar e impulsionar seus liderados. Então, nada mais justo que a gente também inscreva nossos liderados nesses cursos de capacitação, de estímulo, para que a gente tenha mais resultados também nos nossos negócios. Assim vai todo mundo crescendo, né, progredindo, prosperando, é isso que a gente deseja. Ó, já falamos muito nesse primeiro bloco, eu vou chamar o intervalo pra gente tomar uma aguinha, mas a gente já volta. Estamos de volta e eu quero te lembrar para você se inscrever no canal Ana Menezes Podcast. Quem ainda não me segue lá no Instagram, Ana Clara Menezes. Gente, eu tô muito feliz de estar iniciando esse projeto. Conto com vocês. Aproveita para compartilhar o canal, para indicar para os amigos, que a gente vai ter muito assunto legal por aqui. E falando em assunto legal, quero aproveitar a médica e falar de um assunto que está muito em alta. E eu acredito, assim, que o meu papel também como jornalista, amiga, é trazer informações relevantes, de valor, porque hoje em dia, na rede social, as pessoas não sabem em que acreditar. Tem gente defendendo com unhas e dentes ambos lados, né? Muitas opiniões, muitos pensamentos totalmente controversos, que você vê lá um vídeo super produzido, a pessoa posicionada, você fica, ué, será? Mas aí eu tava acreditando num outro vídeo, aí eu vejo outro, aí eu acredito num outro profissional. Eu acredito que as pessoas ficam confusas também, né? Por qual linha seguir? Em que acreditar? E como você trabalha nessa área também, né? A sua clínica é uma clínica de medicina integrativa, performance, emagrecimento, né? Tudo mais. Qual é a sua opinião sobre as canetas emagrecedoras? Vamos falar sobre elas? Vamos embora. Ótimo tema, Ana. Eu sou fã das canetas, mas quando o acompanhamento é feito por um profissional médico, né? A gente precisa entender que cada um precisa cuidar da sua área. E o médico está aí para cuidar dessa parte fisiológica toda do paciente. As canetas emagrecedoras, elas chegaram realmente para revolucionar e a gente tem comprovação científica disso. Mas a gente precisa entender que esse paciente precisa ser acompanhado. Emagrecer é um processo, obesidade é doença que precisa ser tratada, acompanhada e muitas vezes por vários profissionais. Quando a gente fala de obesidade, a gente fala do médico, a gente fala do psicólogo, a gente fala do nutricionista, a gente fala do educador físico e a gente precisa ter um cuidado integral desse paciente. Então, eu acredito no acompanhamento clínico. Lá na Vitale, eu priorizo a longevidade, a vitalidade. Meus pacientes sabem, eu sou muito direta ao ponto. Comigo não vai ter disse-me-disse. Tem indicação? Vai usar. Não tem indicação, eu não me responsabilizo por isso, eu não vou prescrever.
tá? E hoje o que tem acontecido é a oferta indiscriminada dessas canetas vindas de não sei da onde. Menina, eu soube, gente. Eu fiquei chocada. Eu falei, não é possível que tem barbeiro vendendo caneta emagrecedora na barbearia. Eu falei, como assim? E aí, pra mim, isso é muito sério, porque a gente recentemente vem de uma pandemia, vem de campanhas massivas de vacinas, onde muita gente, até hoje, nega a eficiência das vacinas. Peraí, você tem medo de se vacinar, mas de tomar uma caneta emagrecedora que você não vendida por sabe um de onde barbeiro, vem. você não tem, porque é bom porque emagrece? Falta, no mínimo, incoerência, né? Além de ser muito arriscado. Então, assim, até que ponto a pessoa realmente está preocupada com a saúde dela? Uhum. Mas acaba, Ana, que aí a gente é um leque muito amplo. As pessoas estão adoecidas e muitas pela rede social. As pessoas têm um estereótipo formado de beleza e essa busca constante por esse estereótipo tem adoecido. E o estereótipo magro, Doente. ele voltou Magro pra doente. ser em alta, né? Ele voltou assim com tudo na rede social, o que é uma pena. E aí me preocupa muito porque eu tenho vários pacientes em acompanhamento com uma evolução maravilhosa, emagrecendo saudável, mantendo massa muscular sem ficar sarcopênico, com as vitaminas ok, com o metabolismo funcionando, diminuindo o padrão inflamatório, enfim, o paciente é um contexto, gente. Eu preciso olhar todo o paciente, eu preciso olhar o padrão hormonal desse paciente, eu preciso cuidar desse corpo. Tá? A gente não pode passar uma caneta emagrecedora e não olhar se esse paciente está com alteração hormonal, como que está o metabolismo desse paciente, o que ele usa, o que ele toma, se ele malha, o que ele come. Isso não existe. E aí os pacientes em um mês têm uma perda ponderal absurda, chega lá no consultório tomando essas canetas que a gente não tem noção do que tem ali dentro, porque não tem liberação da Anvisa, sarcopênico, só gordura no corpo, magro, mas sem vida, sem saúde. Sarcopênico é quando não tem massa magra? Perde a massa magra. Uhum. E aí você emagrece, você fica magro, mas você fica com o corpo gordo, né? Uhum. Aquele falso magro. E, gente, músculo é vida. Músculo é saúde, músculo é longevidade. As pessoas precisam entender que precisam de acompanhamento. E tantos pacientes que eu acompanho, que eu recebo no consultório, que inicialmente não precisa nem do Mounjaro, nem, enfim, de tantas outras canetas que têm chegado aí. A gente precisa desinflamar, a gente precisa cuidar da saúde mental desse paciente, a gente precisa cuidar de tantas coisas que estão ali acontecendo, mudança de hábito alimentar, atividade física. Não é milagre, porque eu preciso que esse paciente faça uma mudança real, uma virada real de chave para ele ter um progresso, uma evolução, uma constância. Senão esse paciente vai emagrecer, vai inibir completamente esse apetite, vai ficar doente, vai ficar desnutrido, vai ficar desidratado, vai ficar apático, vai ficar fadigado, indisposto, não vai conseguir fazer nada da vida. O cabelo vai cair, a unha vai ficar horrível, a libido vai lá no pé, não vai ter disposição pra nada. Valeu a pena esse emagrecimento? Pois é. E aí parece que fica mais doente do que quando estava antes obeso, né? Exatamente. E é uma magreza também que não se sustenta, né? Não. Porque se a pessoa emagrece e depois ela não muda os seus hábitos, como você falou, ela não consegue sustentar, porque vai ter um momento que ela vai parar de tomar a caneta, porque ninguém vai sustentar isso por muito tempo, né? Por muitos anos. E aí, se ela não mudou os seus hábitos, não tem receita milagrosa que faça manter magra e saudável, né? Com certeza, e é o que eu costumo falar com os pacientes. É claro que muitos pacientes vão usar a caneta emagrecedora por muitos anos ou para sempre. Tem casos assim, e tá tudo bem. Ah, eu não sabia. Tá tudo bem, a gente tá tratando uma doença. Hoje a gente não trata diabetes, a gente não trata hipertensão. Obesidade é uma doença, lipedema é uma doença. Então hoje a gente tem comprovação científica desse tratamento, mas ele precisa ser acompanhado. Sim. Ele precisa ter um profissional da saúde, ele precisa ter um nutricionista, ele precisa ter um psicólogo, ele precisa fazer atividade física, ele precisa fazer musculação. Então, é um tratamento conjunto. Eu tava vendo um vídeo muito importante de uma médica falando que os músculos, eles salvam a vida de um paciente que vai para uma UTI.
Porque um paciente que ele precisa estar numa UTI e ele não tem músculo para sustentar, massa magra para sustentar, a chance dele falecer é muito maior. Isso é verdade, né? Com certeza. Foi o que eu disse. Músculo é vida, é longevidade. É manter as articulações, é manter a sua disposição, é manter a sua vida. Então, a gente precisa estimular, fazer hipertrofia, sim, pegar carga, sim, na musculação. Claro que não de forma doentia, mas a gente precisa de músculo para a gente viver mais e viver saudável. E como que funciona esses atendimentos com você? Falando exatamente da questão do Mounjaro. Como que funciona? O paciente vai... Eu acredito que ele tem também essa consulta toda personalizada, né? O que acontece? Existe um prazo? Não tem prazo, porque obesidade é uma doença, então pode ser que ele fique para sempre cuidando comigo. Mas eu priorizo muito atendimento clínico, de olhar o paciente como um todo. Às vezes o paciente vai lá procurando emagrecimento e a gente identifica um outro problema e ali é a base de tudo e a gente começa a cuidar daquilo. Então esse paciente chega para mim, a gente faz toda a rotina de exames laboratoriais, se tiver necessidade, alguns exames de imagem. Então lá a gente faz a bioimpedância, a avaliação desse paciente como um todo, e dali, se houver indicação e esse paciente iniciar o tratamento com alguma caneta emagrecedora, esse paciente vai toda semana na clínica, ele é visto pela nossa técnica de enfermagem, pela enfermeira, é acompanhado pelo telefone o tempo todo, pela equipe. Ele vai a minha consulta a cada 30 dias, mas mesmo assim a equipe semanalmente me atualiza e caso ocorra alguma intercorrência nesse período, eu peço para esse paciente retornar antes do período programado. Enfim, é todo um acompanhamento de forma muito individualizada, porque cada paciente é único, cada corpo é único, cada pessoa precisa de um olhar muito diferenciado. Então, gente, fica aqui o nosso apelo, né? Nada contra as canetas emagrecedoras, como a médica acabou de ressaltar aqui, é sim uma aliada, né, nesse tratamento contra a obesidade, porém, é importante que seja acompanhado, é importante que os exames sejam vistos, estejam em dia, não caia na pilha, né, não caia realmente nessa pressão estética que a rede social coloca, que algum amigo, que algum vizinho conhecido, o vizinho da sua tia, o papagaio, o periquito, te indicou que o vizinho, que o barbeiro tá vendendo. Enfim, eu sei que hoje em dia a gente tem muitas facilidades, né, para ter acesso às coisas de forma clandestina, mas se você realmente prioriza a sua saúde, se você prioriza as pessoas que você ama, né, porque a nossa vida impacta diretamente nas pessoas que a gente ama, né, e que nos amam. Imagina você perder a sua vida porque você realmente caiu na tentativa, né, de um caminho mais curto, né? E com certeza, e sempre procurar o fundamento do que você está utilizando. Eu me preocupo muito porque eu recebo casos reais no consultório. Eu vou te dar dois exemplos. Eu recebi ontem uma paciente que está com uma evolução maravilhosa. Em 2 meses, se eu não me engano, 3 meses, já perdeu, assim, um percentual muito bom. Não vou nem falar o número, porque as pessoas gostam de se comparar, né? Uhum. Mas, assim, um número maravilhoso. E aí ela me falou, doutora, que coisa boa, a gente tá usando 2,5 miligramas de Mounjaro, vou ser bem clara aqui, 2,5 miligramas de Mounjaro há tantos meses, não progredimos a dose e mesmo assim eu tive um resultado tão importante no meu emagrecimento. E eu tenho amigos que me julgam, porque eu ainda estou na dose de 2,5 miligramas e não progredi, sendo que eles em um mês perderam um quantitativo X. E aí a gente parou para conversar um pouquinho, eu peguei os exames dela e falei assim, olha a sua evolução clínica, olha a paciente que você chegou aqui e olha a paciente que você é hoje, olha a saúde que você ganhou nesse período de 3 meses, olha a massa muscular que você evoluiu mesmo perdendo esse quantitativo de peso nesse período. Eu te garanto que esse seu amigo que está tomando essa dosagem que ele te falou e emagreceu esse X em um mês, está se
sarcopênico, sem saúde, inflamado, sem vitamina e sem nenhuma melhora laboratorial. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Então, todo esse emagrecimento é um progresso. É uma evolução. A gente está procurando, antes do emagrecimento, saúde. Eu preciso entregar saúde para o meu paciente. Eu acredito na promoção de saúde. Eu acredito muito na medicina do estilo de vida, na mudança de hábitos nesse processo. Então, é algo, sim, gradativo, de forma muito responsável. Então, eu deixo aqui também um apelo muito grande. Não tomem algo que vocês não tenham noção de onde vem, que vocês não tenham noção da indústria, que não tenha liberação da Anvisa, que o preço tá ali baixinho, é porque tem alguma coisa, porque essas medicações não são baratas realmente, e isso me preocupa muito. Um outro caso que eu quero dividir com você, uma paciente que chegou para mim com uma dor abdominal importante, ela não estava agendada, não era uma paciente minha, mas recebeu alguma indicação para me procurar. E aí ela entrou em contato com a clínica, relatando uma dor abdominal, se eu podia fazer esse atendimento de urgência na clínica. E nem é o perfil de paciente, porque lá são pacientes agendados, né? Mas como é uma clínica que tem centro cirúrgico, que tem todo o aparato de emergência, eu faço os atendimentos. Essa paciente chegou com uma dor abdominal importante, com uma marcha típica de dor, e aí eu fui fazer a palpação dessa paciente, uma dor em região do fígado, enfim, a descompressão dolorosa. Fui pegar os exames, essa paciente estava fazendo uma hepatite. E eu falei, meu Deus, o que ela tomou, né? O que ela tomou? Claro que ela tomou. E eu falei pra ela, olha só, o que você tomou eu sei. Eu só preciso que você me fale o quê, pra eu te ajudar a viver. E ela falou, doutora, eu tomei, não vou falar o nome, eu tomei bomba prescrito pelo personal na academia. Não. Ele me falou que eu podia tomar injetável todos os dias, além do comprimido. Então, ela tá fazendo uma dose absurda de bomba masculina, injetável e oral. Meu Deus do céu. Ela tava com o abdômen super distendido, doloroso. Ali, rapidamente, eu já peguei o acesso dela, a gente já fez algumas medicações para tirar ela da crise álgica e começar um processo de desintoxicação e desinflamação, e já direcionei ela para o hospital para fazer exames de imagem. Essa paciente ficou internada, ela ficou muito grave, ela teve alta, e eu continuei acompanhando ela dia sim, dia não no consultório, e hoje ela, graças a Deus, está ótima. Mas fica aqui um alerta. Não tome a medicação que é boa para fulaninho, que é boa, a dose é legal para Ana, e aí eu acho que é a mesma dose para mim. A bombinha para crescer rápido para ciclano é a mesma para fulano. Não é assim que funciona. Cada organismo é único e precisa ter um olhar muito diferenciado. Esse papo está maravilhoso. E é muito relevante a gente falar sobre isso. Eu sou uma entusiasta da saúde, dos esportes, né, Mai? E era realmente um ponto que eu queria muito ouvir o seu posicionamento. Fico muito feliz, muito aliviada, porque a gente precisa realmente defender a saúde segura, né? A saúde com responsabilidade, porque a gente vê muito saudável fake, né? A gente vai em alguns perfis, principalmente na rede social, e a gente vê ali aquele perfil vendendo um estilo de vida saudável, mas, na verdade, ele está mascarado por esses exemplos que você acabou de citar. Está vendendo um estilo de vida, mas que, na verdade, ali nos bastidores, está tomando medicações, está tomando bomba e não compartilha isso com o público, com os seguidores, e acaba iludindo aquelas pessoas que chegam ali achando que vai alcançar aquele resultado igual de forma natural. Não vai. Não vai. E se você quiser mais performance, mais Procure um qualidade de profissional. vida, né? Procure um médico especialista. É claro que existem fórmulas, existem meios de forma segura para você ganhar, para você hipertrofiar. É claro que tem, assim como tem para você emagrecer. Mas procure um profissional, faça acompanhamento. Sim. Agora a gente vai dar o nosso segundo intervalo e a gente já volta com um papo mais leve.
Estamos de volta ao nosso último bloco desse episódio de estreia com Mayara Rezende. Mai, o que você achou desse novo estúdio aqui de podcast? Tô adorando, já tô super em casa, já trouxeram cafezinho pra mim. Olha só que moral, já sabem que eu gosto, aguinha. Ótimo, espaço maravilhoso, estrutura incrível, muito bom. Me motivou muito, né, a voltar às gravações, em carreira solo. Quero agradecer muito ao João Alves, a Vanessa, a Larissa, toda a equipe aqui do JA Podcast Estúdio, porque sem eles realmente eu não seria tão motivada a fazer acontecer, né? E agora o estúdio tem um espaço maior, amplo, confortável, tem 2 ambientes aqui. Eu quero aproveitar para fazer o convite para você também. Se você também deseja tirar o seu projeto do papel, criar o seu podcast, criar seus conteúdos para rede social de forma mais profissional, você também tem a opção de alugar aqui o estúdio, né, de forma avulsa. Pode alugar com a equipe, pode trazer a sua equipe de filmmaker e usar esse ambiente. Você vai ser muito bem tratado e bem tratada. Fica aqui a minha indicação também. Agora vamos lá, Mai. Batizei esse quadro de Pensa Rápido. Ai, tô com medo. Eu vou falar uma palavra, pegar minha colinha aqui. Ah, você tem cola ou não, né? Eu tenho uma colinha, mas é porque eu pergunto. Eu vou falar uma palavra e você vai me responder. Tá. Com outra palavra, tá? Com uma palavra, a resposta? Só com uma palavra, o que vier na sua cabeça, sem pensar muito. Tá. Vamos lá? Medicina. Vida. Saúde. Cuidado. Fé. Tudo. Propósito. Minha vida. Família. Meu maior ministério. Tá difícil uma palavra só, né? Me dá um desconto. Maternidade. Amor e desafio. Vitale. Entrega. Coragem. Mulher. Filho. Amor. Macaé. Ai, ai. Macalove. Futuro. Macaé. Obrigada. E pra finalizar, editor, roda a vinheta. Se conselho fosse bom. Se conselho fosse bom. Agora chegou o momento que, se conselho fosse bom, Eu já tô nervosa. uma dica para mulheres que têm medo de ocupar espaços. Ocupe com garra, com coragem, determinação. Você é capaz, você é determinada e você tem um propósito. Uma dica para aquela mulher que está emocionalmente exausta. Descanse. Pausa também é necessária. Por mais que eu não siga muito esse conselho, né? Mas descanse. E uma dica de saúde simples, mas que pode realmente mudar a qualidade de vida. Se alimente bem, faça atividade física, priorize seu sono e curta momentos com sua família. Ah, muito obrigada. Olha, antes da gente encerrar oficialmente esse episódio, eu tenho uns presentinhos para você. Adorei. Tem alguns mimos para minha convidada, mais que especial. Começando por esses vouchers de delícias da Lazuli Gelateria e Café. Você conhece? Minha vizinha. Ah, A gente maravilhosa, vive lá, Raquel. adorei. Muito bom. Heitor vai amar, hein, Raquel? Sim, eu já pensei nele. É uma delícia. E para você que não conhece ainda, a Lazuli fica ali no Vale dos Cristais, no Empório. Gente, é tudo de bom, é aquele sabor oficial, sabe? De sorvete gostoso, realmente um sabor assim, limpo, que você consegue repetir. E além da gelateria, né, dos gelatos, que são inéditos, sabores diferentes do que você costuma achar por aí, eles também têm a parte da cafeteria. Então, tem o café, tem opções de lanches, né, tanto salgado como tortas, que você também pode encomendar e pode pedir por delivery também pelo iFood. Além dessa loja no Vale dos Cristais, eles também têm um box ali no Guerra Mall,
ali no Novo Cavaleiros, sabe? Na Rua das Firmas. Então, é uma delícia, é sobremesa garantida. Já fica a dica para vocês se deliciarem também. Porque no inverno, gente, um gelato com cafezinho. Gente, eles têm um gelato com café expresso, que e esse brownie aqui, com sorvete quente. Heitor, garantimos pro final de semana, hein? E além disso também quero deixar um outro presente, como você gosta dessa vida saudável, né? Eu sei que você anda com as suas marmitinhas, que eu vejo lá nos seus stories. Meu ovo cozido. Seu ovo cozido, que eu sou desse time também. Uma frasqueirinha, né? Uma lancheirinha térmica da Le Concret, moda infantil, que é uma loja que eu tenho um carinho, uma admiração imensa. Eu achei muito legal que eles fizeram pensando na mãe nessa cor, gente, que tá em alta, tá? Essa cor aqui é a cor do inverno, tá? Elas são chiques. Então, a loja sempre apoiou, né, o nosso podcast desde a época do Mãe Pode. Cássia, Karina, todas as meninas da equipe, eu sou muito grata a vocês. Muito obrigada por apoiar o Ana Menezes Podcast, tá? E eu espero vocês aqui em breve também para você, né, que tá gestante, que é mãe, que acabou de ter o seu bebezinho. Gente, a Le Concret também entrega. Eles já me socorreram muitas vezes, tá? Porque eles têm esse atendimento também pelo WhatsApp, né? Entrega até o seu endereço, entrega no hospital, né? Já aconteceu do bebê adiantar, e aí eles mandaram um enxoval completo lá pra HPM, as meninas estavam me contando esse dia, que a avó da neném entrou em contato com a loja, e eles têm, assim, opções pra você montar um enxoval enxuto, que você não vai gastar além do que você precisa, tem opções de marcas, né, de tamanhos RN, vai até 3 anos, mas também tem sapatinhos, tem acessórios pra mãe também, então, assim, é uma loja completíssimo, que eu tenho o maior prazer de indicar para vocês. E aproveita que a gente também tem o nosso cupom de desconto aqui, vocês ganham 10% do podcast. E finalizamos o episódio de hoje. Mayara, mais uma vez te agradecer. Foi muito especial ter você comigo me apoiando nessa estreia, viu, amiga? Eu que te agradeço pelo convite, estou muito feliz, muito honrada. Que Deus te abençoe, muito sucesso na sua jornada, que você seja instrumento, canal de bênçãos na vida das pessoas. Amém, você sabe que é recíproco, né? Obrigada. E muito obrigada a você de casa que está me acompanhando, né? Que nos acompanhou nesse episódio também. Muitos outros convidados, muitos outros temas relevantes e importantes para nossa vida, para nossa saúde, para nossa rotina, para nossa sociedade, nos esperam ao decorrer dessa temporada. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse episódio também. Beijos, até mais!